Bom, e nessa conversa eu chamo também mais uma vez Jussara Soares, nossa analista de política aqui da CNN, porque o líder do PL, Jussara, na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que espera alcançar mais de 300 votos favoráveis ao projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. E ele disse ainda que uma votação expressiva para a aprovação de uma PEC serviria como um recado ao STF. Jussara, que recado é esse? Vamos lá, Limana, o que acontece? Esse projeto é um projeto de lei simples que pode ser aprovado ali com 257 votos. Então, isso seria o suficiente. Só que o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, me disse que quer chegar a 308 votos, que é o quórum exigido para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Não que esse projeto seja uma PEC, né? É um projeto de lei. Mas ele quer este quórum para, segundo ele, dar um recado ao Supremo Tribunal Federal. Porque já há um receio, Limana, que ele, de alguma forma, o Supremo Tribunal Federal possa declarar inconstitucional uma lei aprovada, um projeto de lei aprovado. Então, segundo ele, ao aprovar, colocar um quórum expressivo, isso dá um recado ao Supremo Tribunal Federal de que eles têm condições de aprovar uma PEC. Bem, isso é o recado, é o que a oposição está trabalhando e tem feito cálculos. Olha lá, além dos votos do PL, o Sóstenes Cavalcante me disse contar com votos também em outros partidos, como Progressistas, União Brasil, PSD de Gilberto Kassab, Podemos, MDB e Solidariedade. Além disso, essa semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda uma resposta do presidente do Republicanos, Marcos Pereira. O Republicanos é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, segundo apurei aqui, vai se empenhar para tentar com que o partido, né, e na pessoa do presidente do partido, Marcos Pereira, entre nesse apoio ao PL da anistia. Claro, também há uma divergência dentro do Republicanos, assim como em outros partidos do Centrão, porque sabe que é um tema que divide bastante a população, não tem tanto assim esse apelo. Então, o Centrão vai fazendo cálculos. Claro que dentro de um partido do Centrão tem aqueles que são mais favoráveis, só que ainda como disse bem a Carol, é um tema que divide bastante o Congresso. Então, assim, por mais que mostre, que a oposição demonstre esse entusiasmo, tudo ainda depende de muitos cenários que estão sendo avaliados por esses deputados. Além disso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, antes de pautar, né, vai decidir a urgência desse texto, vai conversar com os líderes para saber, vai querer colocar esse tema da urgência em votação, ouvir os líderes antes de tomar uma decisão. Então, é nesse pé que está a situação sobre esse polêmico projeto do PL da anistia. Bom, Jussara, mas acho que nós podemos colocar um tempero nessa conversa, que foi o ato no Rio de Janeiro no último domingo. E aí eu te questiono, esse ato fortalece a pressão sobre os parlamentares e um possível voto sim mais rápido? Olha, Limana, essa era a intenção da oposição ao convocar uma manifestação, né? Foi uma manifestação convocada por muitos dias pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno. O que a gente viu nas ruas, na orla de Copacabana, não foi um número tão expressivo assim. Claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue como uma liderança de direita expressiva, a principal liderança de oposição ao governo Lula, mas também há uma percepção de que essa pauta da anistia não está mobilizando tanta gente assim. Claro que cabe ali à oposição contestar alguns números divulgados sobre a questão, sobre quantas pessoas participaram dessa manifestação, mas fato é que há uma versão, quantas pessoas estiveram na rua, e aí há uma avaliação de que essa manifestação ela teve menos repercussão do que esperava o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno. De todo modo, eles vão usar sim essa manifestação e possibilidade de outros atos para tentar pressionar os parlamentares, mas os parlamentares estão de olho. Conversando aqui também ao longo do dia com deputados e mesmo senadores, há uma avaliação de que esperava-se que fosse uma manifestação ainda maior do que se viu. Então, ou seja, esse tema sobre o PL da anistia, ele não divide apenas o Congresso, mas também a opinião pública.
Tá certo, muito obrigado pela participação até aqui. Jussara Soares, nossa analista ao vivo de Brasília.